O juiz Dr. José Wilson Gonçalves, que é da Quinta Vara de Santos, Quinta Vara Civil, professor da Unimes de Teoria Geral do Processo e participou academicamente da elaboração do novo Código de Processo Civil, vai tirar algumas dúvidas para a gente. A respeito de pensão alimentícia, algumas questões mudaram. O homem que deve pensão, ele pode ficar com o nome com restrição, ter o nome negativado? Sim, pode. Algumas coisas mudaram, outras coisas, na verdade, não mudaram, mas com o novo Código de Processo Civil trouxe, por ser novidade, né, novo código, novidade em relação a código, né, trouxe mais interesse. Um ponto que o novo Código de Processo alterou, que é de suma importância, foi aquele que permite que o juiz de ofício mande para o cartório de protesto a dívida. Isso não existia na lei anteriormente, né? Isso endurece as coisas para o devedor, porque o devedor, a partir do momento em que ele tem o seu nome protestado, ele passa a ter dificuldades. E tendo o nome protestado, consequentemente, pode-se realizar restrições em órgãos de proteção ao crédito, a exemplo da Serasa e do SPC. Então, essa é uma novidade, tá? Autorização para que o juiz de ofício, qual seja, sem que ninguém faça requerimento para ele, determine o protesto da dívida e também a realização de restrições em órgão de proteção ao crédito. O homem que deve alimentos para a companheira, para a mãe do filho dele, ele pode ser preso ou ele pode ter uma ação ajuizada a partir de quanto tempo desta dívida? Olha, vencida a dívida, vencida a obrigação, tecnicamente, no dia seguinte é possível que se ajuize a ação. Apenas o bom senso recomenda, né, que não se ajuize uma ação no dia seguinte ao vencimento da dívida alimentar, que se aguarde por alguns dias, porque é possível que o devedor tenha apenas se atrapalhado, não pôde quitar no vencimento, mas nos dias seguintes ele quita. De todo modo, analisando do ponto de vista estritamente formal, técnico, é possível que a ação seja ajuizada já no dia seguinte ao do vencimento da dívida. A pessoa que é presa, o devedor que é preso por dívida de alimentos, ele tem um regime agora determinado, anteriormente não tinha, né? Isso. Essa é uma novidade também do novo Código de Processo Civil. Antes o Código falava que o devedor poderia ser preso e não mencionava nada a respeito do regime. Daí porque houve bastante discussão a respeito, né, sobre a possibilidade de esse devedor cumprir a pena em casa ou no regime semiaberto, ou se era obrigado a cumprir no regime fechado. Enfim, havia toda a discussão a respeito desse ponto. Conforme eu falei, já tive oportunidade de falar, uma boa lei elimina a discussão. Hoje a lei é clara, o regime é o fechado, deve ser cumprido o regime fechado, embora esse preso não possa ficar misturado com os outros presos, que são presos de ações criminais. De ações criminais, são presos que são criminosos, ou que estão provisoriamente presos, ou que estão já definitivamente presos. Enfim, não é possível que esse preso por dívida civil, dívida de alimentos, fique com aqueles outros presos. O preso essa pessoa presa que tem essa dívida, ela não paga com a prisão. Depois que ela sair, ela vai levar a dívida, vai continuar devendo da mesma forma. A prisão não está pagando a dívida. Isso que é importante que as pessoas entendam. Sim, exatamente isso. A prisão não é uma forma de quitar a dívida. A prisão é um instrumento para coagir, para forçar o devedor a quitar a dívida. Se o devedor permanecer preso, o tempo que for decretado, o tempo da decretação da prisão, ele sairá da prisão e a dívida continuará intacta. Ele terá mais cedo ou mais tarde que pagar essa dívida. Pode ficar preso até 3 meses. Até 3 meses. Nesse sentido, não houve modificação. Tá? Aliás, eu recentemente vi divulgação no sentido de que o novo código teria reduzido o tempo de prisão para 1 mês. Não é verdade. A prisão poderia ser decretada pelo juiz em 1 mês ou em até 3 meses. 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou dias picados, desde que ficasse entre 1 mês e 3 meses. Esse prazo continua o mesmo.
mas a pessoa, o requerente, não pode pedir nova prisão por aquela dívida antiga. Foi preso por uma dívida, acabou, ele continua com a dívida e não pode ser preso pela mesma dívida. Exatamente. O devedor não pode ser preso mais de uma vez pela mesma dívida, ainda que a primeira decretação tenha sido 1 mês, por exemplo. Vamos imaginar, pense-se na hipótese de o juiz ter decretado a prisão por 1 mês. Ele permaneceu preso 1 mês. Ele sai da prisão e não poderá ser preso de novo por aquela mesma dívida, mas por uma dívida futura ele poderá ser preso. O juiz poderá livremente fixar 1 mês, 2, 3 por essa outra dívida que ele pelo próximo vencimento, né? Pela próxima dívida, após estancar essa dívida em razão da qual ele foi preso. Obrigada, doutor José Wilson. A gente vai aprendendo um pouquinho mais. É sempre bom entender o que está acontecendo no nosso meio, né? Obrigada. De nada. À disposição.